Homem-Aranha 5 com o Tom Holland já é uma realidade. O filme está confirmado, mas qual vai ser a história dele? Homem-Aranha Um Novo Dia já deu pistas disso. E eu garanto que isso não vai na direção que você imagina. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e vamos para o que interessa. Com o sucesso de bater recordes de Homem-Aranha Um Novo Dia, todo mundo está muito otimista em relação ao futuro do Homem-Aranha, né? E com muita razão. O Kevin Feige, que é o cabeção da Marvel Studios, já falou em entrevistas sobre esse quinto filme e disse basicamente que as coisas não estão tão certas, mas sempre existem planos. Ou seja, a Marvel sempre faz uma coisinha aqui, acolá, nos filmes que estão produzindo, pensando no futuro, no que vai vir depois. Mas o plano, segundo Kevin Feige, nesse momento, é deixar o Tom Holland e a Zendaya descansarem, aproveitar esse momento de sucesso deles com o novo Homem-Aranha e curtir o momento, basicamente. Enquanto isso, durante uma entrevista num canal francês, o Tom Holland falou um pouco sobre o próximo filme. Ele disse que as coisas estão um pouco incertas agora, mas está nas cartas ali, está nos planos dele. O que basicamente eles querem dizer com isso, gente, é que não tem roteiro definido, não tem história definida. Eles provavelmente têm várias ideias. Essas ideias podem ter surgido, inclusive, durante as filmagens desse Homem-Aranha 4. Mas não bateram um martelo em nada. As coisas podem se desenvolver durante o passar dos anos e depois da estreia de Vingadores Doomsday e Guerras Secretas. Mas o próprio ator, Tom Holland, já falou que pretende continuar interpretando o Homem-Aranha por quanto tempo permitirem, e a Amy Pascal, que é a executiva da Sony Pictures, que está por trás de todas essas produções do Homem-Aranha, por ela, certamente faria uma trilogia já, teria uma trilogia confirmada com Tom Holland. Isso foi uma coisa que ela falou lá atrás, inclusive. Então, existe essa questão. O que falta, bater o martelo, primeiro é a burocracia de contrato, né, nos bastidores, e definirem a história, o roteiro, a parte criativa. Mas a intenção já está lá e já está mais que confirmada. Não tem dúvidas que vão fazer outro filme do Homem-Aranha depois dos recortes desse aqui. E aí a gente começa a conectar os pontos e ver que sementinhas foram plantadas no último filme que podem levar para a história que vem a seguir, não é? Ou seja, as histórias que eles devem trabalhar vão ter a ver com coisas que colocaram aqui nesse filme 4. Eu não vou falar aqui da cena pós-créditos, tá? Porque a pós-créditos de Homem-Aranha Novo Dia deve compensar bem antes, nos próximos Vingadores. Não deve ter nada a ver com uma sequência do Miranha. O que tem a ver com a sequência do Miranha é a forma como Peter terminou. Só para recapitular aqui. Vimos que o Peter aceitou a sua mutação como uma fase natural da sua vida, ele ficou mais forte, desenvolveu teias orgânicas e reatou um laço de amizade com a MJ e o Ned Leeds. Apesar de que, como eu já falei aqui em outros vídeos, eles não se lembraram das memórias que tinham com o Peter Parker. Não. Mas eles estão abertos ali a construir uma nova relação, até porque, além da memória, existe o fator sentimental, né? Eles podem ter uma conexão assim instantânea com o Peter Parker pelo fato deles saberem que existe uma química ali, não é? Como eu já falei em outros vídeos, o santo bateu. Eu acho que existe uma oportunidade excelente a respeito do Ned Leeds, inclusive nesse específico próximo filme do Homem-Aranha, tá? Eu vou falar sobre o Ned mais muitas vezes aqui nesse vídeo. Mas para começo de conversa, ele já vai saber que Peter Parker é o Homem-Aranha, porque foi isso que o finalzinho do filme ali, onde eles fizeram um aperto de mão secreto, insinuou. Pô, ele se deu conta que Peter era o nome que a MJ chamou o Homem-Aranha lá atrás, então, sabe? Então, vimos já que ele desenvolve aplicativos, ele manja de tecnologia,
Então, além de um amigo, vai ser tipo um science bro, sabe? Um parceiro de laboratório do Peter Parker Homem-Aranha. Talvez até ajude o Homem-Aranha a desenvolver algumas tecnologias e tudo mais. Apesar de que nós não sabemos exatamente o que o Ned estudou no MIT. Mas é suficiente dizer que o MIT é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Massachusetts é um instituto renomado no mundo inteiro. Então, assim, para a pessoa estudar lá, tem que ser top. Para se formar, então, mais ainda. E em relação a MJ, nós vimos ali que ela não se lembra das memórias do Peter e que ela não sente amor pelo Peter. Mas começa a florescer alguma coisinha, né, no final de Um Novo Dia. Porém, torço e acredito que um filme 5 do Homem-Aranha não seguiria a rota de recriar o romance entre os dois. Eu acho que tem que dividir isso aí. MJ continua sendo uma pessoa importante para o passado do Homem-Aranha, mas que teria seu próprio namorado. Inclusive, essa relação da MJ com o namorado pode ser algo muito importante. Não é à toa que tem tanta gente especulando que esse namorado misterioso dela possa ser o Harry Osborn, filho do Norman Osborn desse universo. E assim, é lógico, pelos acontecimentos de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que foi o filme anterior, que teve um multiverso e tal, o Peter vai se lembrar que existia um Norman Osborn de outro universo que virou vilão, certo? Porém, o Peter é inocente, ele tem um coração bom, ele daria uma nova chance para um Osborn se conhecesse no seu universo de origem. Então, assim, há a possibilidade do Peter ficar amigo desse namorado da MJ, o que seria uma situação meio constrangedora, mas ao mesmo tempo interessante. E vale lembrar que pelo fato da MJ e do Ned Leeds terem estudado no MIT, olha a festa no apartamento deles, tinha um monte de gente, um monte. Eles conhecem muitas pessoas, muitos jovens brilhantes até, talvez. Então é a oportunidade do Peter expandir o seu ciclo social e conhecer vários personagens aí que podem ser desenvolvidos de forma muito interessante, virar vilões ou virar personagens importantes para a história dele. E tudo através desse ciclo social que a MJ e o Ned Leeds já têm e podem compartilhar com o Peter agora. Mas tem uma coisa que o quarto filme não mostrou nada e que eu acho que seria importante o quinto filme abordar, até porque foi algo que não só eu disse, mas muita gente na internet questionou, é no que o Peter trabalha, de onde ele tira dinheiro. Então o quinto filme tem que explorar um pouco mais essa questão do ganha-pão do Peter Parker. E não só isso, mostrar também ele passando por dificuldades financeiras, porque apesar de tudo, o quarto filme que a gente acabou de ver não mostra o Peter sem dinheiro, longe disso. Mas tem um detalhe no fim de Um Novo Dia que muita gente não está pensando. Quando o Peter foi resgatado pelo Frank Castle, ele contou depois que o pessoal do hospital teve que rasgar o traje do Homem-Aranha, só sobrou a máscara e umas luvas. Ou seja, aquele traje maravilhoso do Peter já era. E não apareceu o novo traje dele no finalzinho da história. Não apareceu. O traje dele só foi destruído. Ou seja, em Homem-Aranha 5, ele certamente terá um novo traje de Homem-Aranha. Só que antes de Homem-Aranha 5, o que vai acontecer? Os filmes dos Vingadores, especialmente Guerras Secretas. Então, se o Peter precisa de um novo traje, de qualquer jeito, não teria como ele pegar o traje preto durante as Guerras Secretas, assim como foi nos quadrinhos? Tudo se encaixa. Eu venho falando e repetindo aqui que o Peter deve usar o traje preto do simbionte nesse vindouro filme dos Vingadores. E realmente parece cada vez mais impossível isso não acontecer. Eu não tô dizendo de jeito nenhum que a Marvel desenvolveria a história do Venom e tudo mais durante os filmes dos Vingadores. Não, porque tem muita coisa para acontecer. Mas acredito que o Peter vai sair desses filmes
simplesmente com esse traje preto. E se isso de fato acontecer, Homem-Aranha 5 já iniciaria com Peter usando esse novo traje. O que tornaria quase impossível esse filme não tocar na questão desse traje preto ser, na verdade, um simbionte alienígena e que pode se tornar um antagonista do Miranha, que é o Venom. Entretanto, eu preciso chamar a atenção aqui que não é um salto imediato. Não é porque o Peter aparece com um traje preto que logo em seguida tem que sair o traje preto, se juntar com outra pessoa e virar o Venom. Não! Tem muitas coisas que podem acontecer com esse traje antes do Venom aparecer. O jogo de PS4, PS5 é um excelente exemplo, porque além do Venom, também temos o Harry Osborn usando o traje de Agente Venom, ou seja, o simbionte, mas usado de forma intencional, sabe? Que dá a ele superpoderes e tudo mais. E nos quadrinhos, lógico, o Agente Venom de fato existe. Ele surgiu quando o governo decidiu usar o simbionte para criar uma espécie de super soldado. E esse super soldado era ninguém mais, ninguém menos que o Flash Thompson, o cara que fazia bullying com o Peter Parker na escola. Ele tinha se tornado um veterano de guerra, tinha perdido a mobilidade nas pernas, se não me engano, ou algo assim, e usaram o simbionte para restaurar ele, aumentar suas capacidades. Eu não sei se fariam isso com o Flash Thompson dos filmes do Tom Holland, não é? Que é esse carinha aqui, trazer ele de volta, botar ele usando o simbionte do Venom, seria meio estranho. Mas veja, o jogo de PS5 já fez uma adaptação com o personagem. Quem foi o Agente Venom por lá foi o Harry Osborn. Então, nos filmes, poderiam colocar qualquer personagem aí nesse papel. De repente, Peter chega com o traje preto, mas acha melhor tirar ele e algum amigo, contra sua vontade, começa a usar o traje preto também e se torna um vigilante. Acho que faria até muito sentido o Ned Leeds fazer algo assim, hein? O que você acha? Ia ser curioso, porque o ator do Ned não tem o shape físico típico de um super-herói hollywoodiano, né? Seria muito curioso ver ele como vigilante usando um traje de simbionte também. E isso faz muito sentido com a busca incessante de Hollywood por novidade. Hollywood sempre está procurando misturar algo familiar, às vezes nostálgico, às vezes nem tanto, mas algo que as pessoas conhecem com algo novo, sabe? Para atrair as pessoas para o cinema, para uma nova experiência. Então eu acho difícil que de cara façam um Venom monstruoso assim e tal, porque foi isso mais ou menos que a gente viu nos filmes do Venom e também no filme do Tobey Maguire, onde o Venom apareceu. Faz muito sentido eles buscarem um rumo novo para o personagem e, de fato, nos quadrinhos a mitologia do Venom se expandiu pra caramba. Até a Sony, com seus filmes, tentou explorar um pouquinho isso, botar lá o rei dos simbiontes e tudo mais, mas não deu tão certo. Acho que a Marvel Studios, fazendo os filmes com Tom Holland e tal, tem uma maior probabilidade de acertar em variações do Venom do que outras produções aí fizeram. Me veio até na cabeça a época que o Venom integrou os Guardiões da Galáxia. Venom, um agente espacial. Bom, tá aí um rumo que nunca vimos no cinema, né? Mas se decidirem ir para um lado monstruoso do personagem, tem alguém que faz muito sentido, muito mais sentido até que o Ed Brock nesses novos filmes, que é o Escorpião. O Escorpião tem um ódio mortal do Homem-Aranha e o cara só apanha. Só apanha. Imagina ele, o McGargan, de saco cheio de ser saco de pancada do Homem-Aranha e se unindo ao simbionte do Venom para ficar mais poderoso. Escorpião já foi uma versão mortal do Homem-Aranha nos quadrinhos. Foi na época que o Norman Osborn criou os Vingadores Sombrios e chamou o Escorpião, usando o simbionte, para ser uma espécie de novo Homem-Aranha. Claro, isso dentro da versão dos Vingadores Sombrios, né, dos quadrinhos. E tem uma coisinha bem legal que o novo filme estabeleceu sobre a MJ,
que eu acho que se conecta muito bem com toda a trama de simbionte e até outras coisas que eu vou comentar já já. Mas quando ela ajudou o Homem-Aranha no filme a analisar o aparelho lá, o inibidor de poderes, ela comentou que estudava bioquímica, mas depois mudou para a área aeroespacial. Ok, cada uma dessas áreas parece levar para um possível super vilão do Homem-Aranha diferente, ok? Mas começando pela bioquímica. Talvez, imagine o cenário. O Peter volta para a Terra, volta para a realidade lá com um traje preto. Ele tem a MJ como uma amiga, ou no mínimo uma conhecida, que pode ver aquele traje e falar: aí, esse traje aí é meio estranho, hein? Talvez você devesse tirar ele, não ficar usando isso aí. Então, já tá uma coisa, uma possível conexão entre a MJ e o traje do simbionte, sem mencionar que no filme ela comentou que estava procurando um trabalho que fosse honesto, em uma empresa legal, onde ela não precisasse vender a alma e tudo mais. Vai que ela não acaba ludibriada a trabalhar em uma empresa como a Oscorp, desse universo principal de filmes. Acho que poderia ser bem interessante. A Oscorp, inclusive, poderia ter um pezinho, uma mãozinha aí em investigar, fazer experimentos com o simbionte do Venom, se tivesse acesso a ele, eventualmente. De novo, o jogo do PS4 trabalhou a história assim, a Oscorp, o Harry Osborn, o simbionte. E olha, o diretor desse Daniel Cretton e a equipe do filme Homem-Aranha Um Novo Dia já falaram que usaram como referência cenas de luta dos jogos. O Peter Parker, ou melhor, o Tom Holland, falou também em entrevista que jogou um pouco o jogo de PS5 antes de ir para a pré-estreia oficial do filme, para relaxar um pouco. Então, assim, os jogos estão no radar da galera que está fazendo os filmes. Nada impede deles se inspirarem um pouco mais na história dos jogos, indo além das coreografias de luta. E aí vem a outra área, para a qual ela diz que migrou, não é? A área aeroespacial. Bom, aeronaves no espaço? Ela pode trabalhar em uma empresa que faz espaçonaves? Ou coisas que seriam usadas para guerra, talvez, para os militares. Por isso que faz sentido ela falar não trabalhar para um lugar onde venderia sua alma. Porque, pô, trabalhando na área aeroespacial faz muito sentido ela ir para uma área militar. Mas pode haver empresas que não são necessariamente focadas no trabalho militar, em tecnologia militar, mas tem um pezinho ali em tecnologias aéreas, como a Oscorp, por exemplo. E quem é que se lembra? Lá em Homem-Aranha 1, a Oscorp estava trabalhando em desenvolver não só um gás para melhorar os soldados, como também um planador, minha gente, o planador do Duende Verde. Com essa área de especialização dela, de formação dela, faz ou não faz muito sentido ela ter um pezinho ali no desenvolvimento do planador desse grande vilão do Homem-Aranha. E se Harry Osborn de fato for o namorado dela, putz, faz mais sentido ainda. Ela desenvolve o planador, trabalha nesse projeto, e o namorado dela fica maluco, psicopata. Ah, você tá muito aficionada com o Homem-Aranha. Aí vai lá, veste a roupa de Duende Verde e pá, desce o rodo em todo mundo. Mas eu diria até que colocar o namorado dela como vilão seria o caminho óbvio. Tem outro caminho menos óbvio que tem a ver nos quadrinhos, que tem a ver com os quadrinhos, e que é algo que eu defendo. Eu torço muito para que a Marvel faça isso nos cinemas já há algum tempo, que é trazer para nós o Duende Macabro. Gente, o Ned Leeds dos quadrinhos é o alter ego do Duende Macabro, que é um outro vilão do Homem-Aranha. Não tem tanto a ver assim com o Duende Verde, apesar de ser muito parecido. E talvez, nessa lógica aí de Hollywood, de fazer algo novo, algo diferente, a Marvel possa ter o interesse de usar Duende Macabro em vez de Duende Verde e fazer até essa reviravolta com o público, sabe? Todo mundo achando que o Harry Osborn vai virar um vilão, o Duende Verde, na verdade, é o Ned Leeds que vira
o Duende Macabro. Olha, no filme, o Ned já demonstrou ter uma questão ali com um vício, né? No caso, do vício dele é com energético. E se isso causar uma espécie de doença nele, algum problema cardíaco, ou até criar outro tipo de dependência, do tipo ele ter acesso a algum, sei lá, produto químico que altera a mente dele e aí ele fica cada vez mais psicopata, mas aí é parecido com o energético, sabe? Ele fica querendo beber o tempo todo. Enfim, universo Marvel tá aí para ser explorado. E eu acho que passou da hora de termos o nosso queridíssimo Ned Leeds como um grande vilão do Homem-Aranha, sem dizer que imagina o peso dramático. É o amigo querido do Homem-Aranha. Essa amizade foi construída através de 4 filmes agora. De repente, esse cara vira um inimigo mortal do Homem-Aranha? Nossa, isso é de partir o coração. Seria ótimo ver nos cinemas. Eu já comentei que eu não gostaria que o Peter voltasse a namorar a MJ. Isso abre espaço para outros interesses amorosos. E muita gente vai pensar imediatamente a Gwen Stacy, o que faz sentido. Ela foi um interesse amoroso importantíssimo para o Peter, tem aquela história trágica onde ela morre e tudo mais. O problema não é a mentalidade de Hollywood, que eu já expliquei aqui, eles sempre buscam algo novo. E essa história toda da Gwen Stacy, inclusive a morte dela, já foi adaptada nos filmes do Andrew Garfield. É possível que agora a Marvel, a Disney e a Sony Pictures queiram ir por um outro lado. Até porque, assim, a Gwen Stacy está cada vez mais sendo estabelecida como a Aranha Fantasma. Então eu acho que quando a Gwen aparecer de novo nos filmes, seria como uma versão alternativa de Aranha, e não simplesmente como interesse amoroso de Peter Parker. E outro interesse amoroso marcante do Peter é a Gata Negra, que não foi desenvolvida nos cinemas de forma decente, e você se lembra que em Homem-Aranha Um Novo Dia tem uma menina loira que diz que mora no mesmo andar do Peter Parker? Olha aí. Por que ela não pode ser revelada como uma Gata Negra eventualmente? E gera até uma combinação bem interessante se o Peter de fato estiver com um traje preto. Gata Negra usa preto. Pô, imagina um próximo filme aí onde os dois atuam juntos até por um momento. Acho que seria bem legal. A Gata Negra, vale dizer, nos quadrinhos é uma ladra. Não é que ela é uma vilã, mata pessoas e tal. Tanto que em alguns momentos, com o Homem-Aranha, ela até atua como uma vigilante também, em momentos pontuais, ok? Mas o lance dela é muito agir em interesse próprio e roubar dinheiro. O negócio é grana, é money. Para além disso, tem outra coisa que já se tornou tradicional nos filmes do Tom Holland com o Miranha, que é rolar uma colaboraçãozinha. Nos 3 primeiros filmes, isso foi num esquema de mentorando e mentor, né? O Tony Stark no primeiro filme foi mentor do Peter, no segundo o Nick Fury foi tipo uma figura de adulto para ele, e no terceiro foi o Doutor Estranho. O Doutor Estranho foi resolver os problemas dele. No quarto filme, esse tipo de relação melhorou um pouco, ficou algo mais de igual para igual. O Peter pedindo ajuda ao Justiceiro para uma questão, mas os dois trabalham no mesmo nível. E o Hulk, mais ou menos a mesma coisa, né? Foi pedir um conselho profissional para o Hulk. Então, num quinto filme, quem seria o personagem, ou quais seriam os personagens do universo compartilhado ali da Marvel que poderiam interagir com o Homem-Aranha? Minha aposta aqui vai ser na tradição. Homem-Aranha e Quarteto Fantástico é uma equipe, uma junção já icônica dos quadrinhos da Marvel. Isso vem lá dos anos 60, quando o Homem-Aranha participava dos quadrinhos do Quarteto. E essa também é a oportunidade perfeita de colocar o Homem-Aranha usando o traje azul, icônico dele como parte do Quarteto. Ou até então o traje branco, de quando ele faz parte da Fundação Futuro do Quarteto Fantástico. Talvez até esse traje de quarteto possa ser um traje que ele use depois de tirar o traje preto de simbionte. Eu acho que poderia ser muito legal, sabe? Inclusive, a gente viu que o Peter não precisa mais de lançadores de teias, ok? Mas isso não significa que ele não é mais dependente de tecnologia.
O cara pode precisar desenvolver algum tipo de arma específica para enfrentar algum vilão, pode precisar de auxiliares para lançar a teia, para fazer bomba de teia, esse tipo de coisa. E talvez para resolver algumas dessas questões, ele recorra à ajuda ou à parceria de um outro gênio, como o Reed Richards, que pode estar aí anos, décadas, sei lá, séculos à frente em termos de tecnologia comparado ao Homem-Aranha. E quem acompanha só animações e filmes pode não estar ciente, mas a amizade entre o Peter e o Tocha Humana, o Johnny Storm, é uma das mais icônicas das HQs. Então tá aí outra oportunidade para o Peter construir novos laços nesse novo universo da Marvel. É claro que você pode me ouvir falando disso tudo e pensar, caraca, Loki, é muita coisa. Você tá viajando, não vão colocar isso tudo num filme 5. E eu concordo, acho que tudo isso aqui não cabe em um filme só. Eu tô fazendo aqui conexões, não é? E especulando o que pode vir nessa sequência de Homem-Aranha Um Novo Dia. Cabe à Marvel escolher qual caminho ela vai escolher dessas possibilidades todas. Algumas dessas possibilidades, como eu já desenhei muito bem aqui, foram até plantadas pelos acontecimentos de Homem-Aranha Um Novo Dia, tipo a profissão da MJ, enfim, todas essas questões aí. Mas, para além de Homem-Aranha 5, também já existe um plano a longo prazo para o Homem-Aranha nos cinemas, e o próprio Tom Holland já disse isso. Ele disse quando deixou claro o seu interesse de se tornar um mentor também para uma nova geração, quando deixou claro que gostaria de ver o Miles Morales nesse universo também. Quem sabe os próximos filmes do Miranha possam ser a construção do amadurecimento desse Peter Parker como Miranha e como um indivíduo também. Eu gostaria muito de ver esse nosso Peter, do Tom Holland, quem sabe até construindo família, quem sabe até tendo filho, sabe? Isso seria muito legal, muito divertido. Talvez até guardem essa colaboração com o Quarteto Fantástico para um momento onde o Peter estivesse lidando com a possibilidade de se casar e construir família mesmo. E o Miles Morales pode chegar como esse carinha que está querendo se tornar um Homem-Aranha, está no início da sua jornada, enquanto o Homem-Aranha está no ápice da sua. Daí o Peter pode viver um pouco mais a sua vida, como pai de família e tudo mais, e deixar o Miles sendo o novo Homem-Aranha. Claro, Peter ainda pode aparecer para resolver as coisas, mas ele deixa bastante da responsabilidade do dia a dia para o Miles. Eu acho que esse seria um futuro perfeito, tá? E eu achei até esse designer no Instagram, que é um fã, tá? Que fez uma especulação, como eu posso chamar aqui. Ele teorizou como poderiam ser os próximos filmes do Homem-Aranha e como seriam suas logos. Depois de Homem-Aranha Um Novo Dia, seria Homem-Aranha O Dia Mais Sombrio. Parece um lema dos Lanterna Verde, né? Mas tudo bem, funciona. E repare que a logo tá preta, né? Então, até esse designer já imaginou que o simbionte do Venom, ou o traje preto do Homem-Aranha, como for, teria alguma relação com esse próximo filme do Miranha. E um terceiro filme para a trilogia, Homem-Aranha Um Último Dia. Essa logo branca aqui tá bem legal também. E eu diria até que remete um pouco ao Miles Morales. As cores do traje do Miles Morales, é vermelho, preto e branco. Não tem azul, não é aqui. Porque o traje do Miles Morales não tem azul. É apenas preto, vermelho e branco. Olha só. O que você acharia disso? Essas são minhas apostas e minhas especulações para o futuro filme do Homem-Aranha e até além disso, não é? Comenta aí embaixo as suas teorias também, vamos trocar essa ideia. Aqui na tela tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia, eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.